galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o golpe de 64 e quais os artifícios e quais os motivos, né? Se bem que já tem muito mais motivos do que a gente já falou, que levaram uma série de grupos, inclusive os militares, parte do empresariado e parte da população civil, a se unir contra o presidente. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário para saber o que você está achando do canal, deixa sugestões de vídeos. Nós falamos que no finalzinho do vídeo passado, que o Jango ele assume como presidente ali em janeiro de 63, depois do plebiscito que garantiu a vitória do presidencialismo com a diferença de 7 milhões de votos entre os presidencialistas e os parlamentaristas. E falamos que a primeira grande movimentação do governo João Goulart era justamente resolver os problemas econômicos. E dois dos seus grandes ministros, um será o Santiago Dantas, que a gente já comentou no vídeo passado, e já falamos sobre ele no vídeo do Jânio Quadros, e o outro que será o Celso Furtado, que era um jovem economista, que ele vai ficar com a parte do que hoje seria o Ministério do Planejamento, ou do extinto Ministério do Planejamento. Então, os dois em conjunto, eles criaram o Plano Trienal. A ideia deles era aplicar esse conjunto de reformas e de mudanças por um período aí de 3 anos, período trienal, então para pegar o ano de 63, 64 e 65, que era o ano da eleição, para 66 assumir o próximo presidente. Então, plano econômico. O Brasil é craque em planos econômicos, principalmente aqueles que deram em parte certo, ou principalmente depois aqueles que deram muito errado. E o plano trienal ele consistia de uma questão de curto, médio e longo prazo. Para os idealizadores, né, tanto para o Santiago Dantas, o Celso Furtado e o próprio Jango, era justamente acabar com a inflação, porque a inflação afetava a vida tanto da população comum, né, os trabalhadores, as donas de casa, as famílias de classe média, até os empresários, os agricultores. Só que em maior medida afetava mais a camada de população mais humilde da população. Então o governo dizia que o plano trienal era para justamente resolver os problemas econômicos a curto prazo, né? E o curto prazo seria a medida mais complicada de se resolver. Por quê? Você teria uma série de medidas econômicas que seriam altamente impopulares. Falta de acesso ao crédito, fim dos reajustes de salário, ao mesmo tempo também corte nos gastos públicos, tudo isso para tentar conter a inflação, controle fiscal também. Então todas essas medidas foram responsáveis por justamente tentar controlar a questão da economia. E para isso, isso ia afetar, essas medidas econômicas iam afetar principalmente os dois extremos das camadas brasileiras, a população trabalhadora e os empresários e assim por diante. Sabendo desse primeiro remédio amargo e depois a médio e a longo prazo você teria uma série de mudanças, a abertura para investimento, o governo também trabalharia com a ideia de controlar os gastos públicos para conseguir renegociar a dívida com a FMI. Então o Brasil estava caminhando numa série de princípios, numa série de conceitos para justamente resolver os problemas econômicos que afetavam todo mundo e impediam o desenvolvimento do país e o desenvolvimento da vida política do Brasil. E a médio e longo prazo, o governo esperava fazer as reformas, que o Jango chamava de reforma de base, que eram justamente as reformas para acabar de vez com esses problemas, né? Então você tinha um cenário muito otimista, né, para o cenário já de 63, com a redução da inflação, para 64 e para 65, e um leve crescimento do PIB também nesse triênio. Porém, as medidas impopulares, né, da fase breve não permitiram que o plano fosse muito mais tempo. O plano ele vai durar de janeiro até maio de 63, sem nenhum tipo de mudança, e aí o governo vai apelar para partir para a bandeira das reformas como um todo. Na sequência, o plano trienal pensava algumas reformas que incomodariam alguns grupos brasileiros, certo? Ele pensava a reforma administrativa, a reforma política, a reforma bancária e tributária, a reforma agrária e a reforma urbana. Então, seriam reformas que mexeriam com
estruturas de poder que já estavam consolidadas há muito tempo, né? A gente falou que a Constituição de 46, por exemplo, no quesito da reforma agrária, ela não era lá muito clara, né? Se deveria ter indenização para a galera que perdesse as suas terras, não ficou muito claro isso, então rolava um impasse. Parte da opinião pública apoiava a reforma agrária com indenização, esse detalhe é importante, e paralelo a essas demandas de reformas, que o Jango chamava de reformas de base, você tinha outras vertentes dentro do governo. Então não era só a galera direita, né, a UDN, o pessoal, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estavam localizados aí nesse espectro político da extrema-direita. E você tinha também a imprensa, você tinha a parte das forças católicas que estavam na extrema-direita, que viam o Jango e as suas reformas como um comunista. Ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda, que foi se radicalizando, né, uma ala mais à esquerda dentro do PTB, liderados pelo próprio Brizola, vão começar a se afastar do Jango, né, as ligas camponesas lá no Nordeste, lideradas pelo Francisco Julião, e o Miguel Arraes lá em Pernambuco também serão forças mais de extrema esquerda que vão estar vendo o Jango como um cara de centro, um cara que é um cara que vai conceder determinadas coisas. Então o Jango, ele está numa posição muito delicada e os radicalismos vão crescendo nessa passagem aí de 63 para 64. Bom, pensando na reforma administrativa e a reforma política, qual que era a grande questão aí que importava? Na reforma administrativa era justamente pensar a questão dos custos do Estado brasileiro, né? Então, se preocupar com a questão da reforma dos salários, controlar os gastos públicos e pensar uma lei a longo prazo. Dentro da reforma política, algumas reformas, como por exemplo o voto para a população analfabeta, era uma questão que estava dentro dessas reformas de base propostas pelo Jango. Ao mesmo tempo também uma outra coisa que incomodava muita gente, e isso praticamente é um sinal vermelho para a galera da Venezuela, né? Porque uma das reformas era que permitiria que parentes se candidatassem para ser candidatos, porque o Jango até pensava em ter como seu sucessor o Brizola, se a reforma passasse, né? Só que pela Constituição de 46 o Brizola não poderia se candidatar em 65. Então tinha também esse boato, então a galera caiu na fake news que rolaria uma disputa, porque aí seria intercalamento até o fim dos tempos. Jango, Brizola, Jango, Brizola, Jango, Brizola, e estaríamos numa Venezuela desgraçada aqui no Brasil. Mas enfim, e paralelo a isso, a reforma urbana cuidava da questão dos salários e dos edifícios, né, pensando um pouco aquela ideia que vem do Adam Smith, de que a propriedade tem que ter uma função social. E não, o Adam Smith não é comunista. Então a questão da desapropriação de propriedades urbanas que não eram utilizadas foi pensada pela reforma urbana. Então essas reformas incomodavam todo mundo, desde o latifundiário que tinha suas terrinhas nos interiores, a galera que tinha suas propriedades aqui nas grandes cidades ou nas médias cidades. Então todo mundo começou a ficar meio tenso com tudo isso. E o plano trienal ele não foi colocado em prática justamente porque muitas dessas questões levantavam esse extremismo radical entre esquerda e direita. E ao mesmo tempo, o Jango ele ficou tentando manter essa medida de conciliador, não quero conflitos, não quero tretas, e a questão econômica foi criando, foi aumentando, foi ficando mais pesada. E aí nessas tensões, esse radicalismo extremo entre esquerda e direita foi ampliado, e vai chegar um determinado ponto que as medidas não vão passar na reforma, né? No legislativo, e ao mesmo tempo o Jango vai tentar aprovar essas medidas e ele vai começar a tentar, percebendo que ele não vai ter apoio dos partidos de centro, PSD, o PSP, a UDN, nem se fala, a UDN queria ver o diabo, mas não queria ver o Jango. E o PTB, parte dele também não apoiava as reformas nesse formato, por exemplo, a reforma agrária com a indenização. Então, essas forças todas vão levar um processo muito pesado. E no dia 13 de março de 64, o Jango vai ali na central do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a central ali dos trens, e ele vai anunciar algumas medidas que são importantes. O discurso é maravilhoso, o discurso é muito bonito, o texto que ele faz para a galera que estava lá encheu bastante, milhares de pessoas ouvindo o discurso dele.
E ele falava da importância das reformas de base para se pensar o Brasil daqui 10, 15, 20 anos a partir daquele contexto, e que o Brasil cresceria ainda mais se as reformas fossem aprovadas e tudo mais. E naquele momento ele também aprovou algumas medidas, como a estatização de algumas refinarias que não eram da Petrobras. Então, pelo amor de Deus, se ele começar a estatizar coisa que é estrangeira, daqui a pouco ele vai estar tomando o meu Celtinha e a gente tá lascado. Então ele é? E a segunda questão vai ser justamente a criação por decreto do SUPRA, a Superintendência da Reforma Agrária, que buscava justamente avançar com a reforma agrária sem ter muito apoio, porque ele já não tinha nenhum apoio do Congresso. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que lhe dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. 6 dias mais tarde, cerca de 500 mil de pessoas se reuniram aqui na cidade de São Paulo, que eram as pessoas que se opunham à movimentação das reformas, que se opunham às mudanças que o Jango queria promover, falando que esse discurso era prática de comunista. Corram para as colinas, o Jango quer acabar com o Brasil, a nossa bandeira jamais será vermelha, vai para Cuba, seu comunista safado, e assim por diante. Tio Sam! Socorro! Então a marcha com Deus pela família foi uma forma de demonstrar que essas forças políticas de direita que já estavam articuladas desde 54 começam a ter aval da população, quer dizer, de parte da população, para tentar dar um golpe e acabar com o João Goulart. E aí o circo está se formando. O líder do exército, que era o principal nome ligado à Escola Superior de Guerra, que era o Marechal Castelo Branco, vai falar assim, olha, estamos aguardando a conclamação das ruas e estamos aguardando o sinal que vai garantir que nós vamos nos mexer. Não vou fazer nada fora da legalidade. E aí a treta toda acontece no final do mês de março, quando estoura uma revolta dos marinheiros lá no Rio de Janeiro. Essa revolta dos marinheiros vai ser uma quebra de hierarquia muito pesada. E esse era o motivo que os militares precisavam para juntar tudo isso. Começou a circular também as fake news na época, falando sobre a chegada de milícias cubanas com apoio do Jango para justamente desestabilizar e instalar uma ditadura comunista. Isso circulando entre grandes jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Tribuna da Imprensa lá no Rio de Janeiro. O único jornal que ainda apoiava o Jango era o jornal Última Hora, que era um jornal de tradição varguista, vamos colocar esse termo aí. Se eles já tinham total desprezo pelo Jango, todas as alas dentro do exército, os legalistas, os golpistas, as forças da imprensa, as forças das elites econômicas, a classe média urbana, toda essa galera já não gostava dele. A gota d'água foi essa revolta dos marinheiros e principalmente a ação do Goulart de não punir os marinheiros insubordinados. A confusão toda se deu no dia 25 de março, que é quando você tem uma revolta de sargentos no Rio de Janeiro, e essa vai ser a gota d'água que vai unir todas aquelas forças rumo ao golpe, né? Os militares mais moderados, os da linha dura, vai unir todos aqueles conservadores, os empresários, a população da classe média, os antirreformistas, os anticomunistas, a imprensa tradicional, toda essa galera vai se juntar em torno dos resultados daquela rebelião. O Jango vai até o Rio de Janeiro, ele não pune os marinheiros que se rebelaram contra os seus superiores, isso marca uma quebra de hierarquia, que já tinha dado treta em 55 com o Café Filho, só que o Jango ele anistia, ele faz pior que o Café Filho, e isso deixa o alto comando do exército pé da vida. E aí, o Castelo Branco já tinha divulgado dentro do exército aquele panfleto anticomunista, e o Castelo Branco já tinha dito alguns dias antes, nós só sairemos do quartel quando o povo assim clamar. No dia 31, o general Olímpio Mourão Filho, ele sai com seu destacamento de Juiz de Fora e vai para o Rio de Janeiro para tentar pegar o Jango. Estava num evento de comemoração com os marinheiros que não tinham sido punidos. E aí, termina o evento, as tropas demoram para chegar no Rio de Janeiro,
E o Jango vai para Brasília, isso já no dia 31. Chegando em Brasília, ele fica sabendo dessa movimentação, com o apoio dos 3 grandes governadores, né, o Magalhães Pinto em Minas Gerais, o Adhemar de Barros em São Paulo e o Carlos Lacerda lá na Guanabara. Esses 3 governadores, aliados com toda essa galera do exército, vão começar a se mexer. A linha mais legalista falou pro Jango, olha, a gente pode fazer uma resistência armada. O Jango, por sua vez, não quis derramamento de sangue, ele não quis, ele pega as suas coisas, pega a sua família, bota no avião, vai pro Rio Grande do Sul, e no momento que ele tá no trajetória, no dia 1º, ele vem para o Rio Grande do Sul, sai de Brasília e vem para o Rio Grande do Sul, e nesse trajeto, ele ainda em cima do território nacional, o presidente do Senado, o Auro de Moura Andrade, ele vai lá na presidência do Senado e declara vaga a presidência da República. E aí eles empossam Ranieri Mazzilli como presidente interino da República, e os militares vão para as ruas, tomam o Congresso, a primeira coisa que eles fazem é fechar o Congresso, queimam o prédio da Uni lá no Rio de Janeiro, e o Jango, quando chega aí no Rio Grande do Sul, Brizola ainda fala, vamos se reunir com os legalistas e vamos para cima. O Jango recua e ele fala assim, eu não vou batalhar, não vou derramar sangue brasileiro, porque também ele sabia, ele ficou sabendo nesse trajeto que tinham forças americanas patrulhando a costa brasileira, principalmente no Rio de Janeiro, para que se desse alguma coisa, as forças especiais americanas estavam prontas para tentar invadir o Brasil, certo? E isso, a continuação desse conto, fica para a sequência no próximo vídeo. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos e não se esqueça, dúvidas e desafios, chama a Clio.